Bem-vindos novamente, internautas! Para o segundo vídeo de hoje, eu quero falar sobre um tema importante, mas que eu imagino que eu consiga falar de uma maneira rápida. Eu estou testando um formato diferente de vídeo, um pouco mais curto em tempo, mas com takes diferentes que eu não costumo fazer. Mas é claro, nunca deixando o meu lado crítico de fora. Eu costumo encaixar as críticas dentro de outras pautas que são mais longas e que se estendem por no mínimo meia hora, e eu gosto muito de falar. Mas eu acho que talvez esse formato se encaixe melhor. E eu faço isso, esse tipo de teste, porque eu estou com uma meta nova e eu comentei em vídeos anteriores em relação ao número de inscritos daqui. A meta anterior foi em 100 inscritos e nós juntos conseguimos alcançar, por isso então dobrei a meta para 200 e eu conto com vocês. Assim como no fim do vídeo, se você gostou, eu peço também o seu joinha e um comentário que agregue com o assunto dele. Hoje o tema é sobre os livros não lidos e os lidos na estante, porque costuma haver na estante das pessoas uma quantidade muito discrepante de diferença entre ambos, e a maioria costuma ser os livros não lidos. Para isso, vários problemas podem ser os causadores, como o ritmo de leitura em relação ao ritmo de compra, talvez o motivo de compra, entre outras coisas. Alguns dias atrás, talvez algumas semanas, tomou a internet um assunto chamado a estética dos livros. Especificamente, o caso foi o seguinte: uma influenciadora digital chamada Rafa Kalimann, que ela já polemizou em vários outros assuntos e já faz um tempo que a internet pega no pé da gata, ela conseguiu causar de novo, porque dessa vez ela resolveu vlogar nos stories, junto com o marido, umas compras de decoração que ela ia fazer para sua casa. Sua casa nova, porque ela tá numa mudança de vida. Bom, não vou fazer um pano de fundo muito grande para a história da mulher, mas ela vai aumentar a família, então faz sentido que ela faça toda a gravação do processo de mudança e provavelmente o processo de aumentar a família, porque ela está grávida, ela também vai filmar. Ou seja, não foi aleatoriamente que ela resolveu gravar, que ela ia numa livraria para gastar 10 mil reais em livros só pela aparência deles, só para decorar a casa, como se fossem quadros, como se fossem talvez discos de vinil, porque os discos de vinil é complicado as pessoas terem e usá-los de fato, porque as vitrolas são coisas ultrapassadas e que aos poucos estão sendo feitas novamente, produzidas novamente, mas não é todo mundo que compra disco de vinil e compra a vitrola para tocar. Então é algo parecido. As pessoas costumam comprar só para deixar guardado em um lugar, fazer coleção, ou então exposto, como eu estou colocando aqui no vídeo para vocês. Só para deixar claro, não é meu caso. Esse vinil aqui, assim como os outros que tenho aqui em casa, eu não comprei, eles são vintage e são de outras pessoas, assim, que compraram lá na época, quando ainda existia vitrola comumente, quando as pessoas usavam o vinil de fato para ouvir música. Melhor esclarecer para não sobrar para mim também, né? Mas recapitulando, ela fez algo parecido, porém não exclusivamente. Por quê? Ela foi muito criticada por dizer abertamente que ela ia, em primeiro lugar, gastar uma quantidade enorme de dinheiro que muita gente nem vê na frente, assim, de uma vez, 10 mil reais, sabe? Pode ser que você que esteja assistindo veja 10 mil reais, mas não todo esse dinheiro junto, sabe? Não é tipo o seu salário. Não seria uma coisa que você carregaria no bolso para ir fazer compras, como ela fez. Então, já deixou as pessoas todas alarmadas, porque elas ficaram em choque que iam gastar tudo isso. E, em segundo, numa coisa considerada inútil. Não que a internet tenha considerado os livros inútil, pelo fato de que a leitura é um bom hábito que ultimamente muitas pessoas têm a intenção de ter, porque tá um pouco sim na moda, vamos combinar, mas pelo fato de que, se ela diz que são decorativos, dá a entender que ela não vai abrir livro nenhum, ela vai deixar fechado
só para ser algo bonito para ter como um quadro, por exemplo. Mas as pessoas se atropelaram um pouco. Na ânsia de querer criticar a moça, como eu disse, ela já recebe crítica por muita coisa e uma boa parte delas são críticas bem pertinentes, sim, porque ela comete erros como todos os seres humanos, né? E para variar, ainda posta. Mas foi muito engraçado depois a reviravolta que aconteceu, o plot twist, porque de fato ela estava comprando parte dos livros decorativos, mas um conteúdo que ela já fazia há muito tempo no perfil dela era justamente a indicação de leituras, ou seja, sim, ela é uma pessoa que lê, e não só isso, como ela faz crítica do que ela lê e ainda indica para as pessoas na internet. Em contrapartida, esse conteúdo que ela fazia lendo os livros e falando sobre a narrativa deles não viralizava. Mas no primeiro momento em que ela comprou uma quantidade exorbitante de livros, insinuando que não leria, aí viralizou. Então ficou uma situação muito engraçada, porque ficou uma contradição de todo mundo que criticou. Mas, de fato, comprar livros só para decoração não é uma coisa muito legal. Se a gente também pensar que muita gente quer comprar livros e não pode, enquanto outra pessoa está desperdiçando e ainda publicando para todo mundo ver. E é óbvio que isso deve causar gatilho nas pessoas. Eu imagino que, primeiramente, não vai ser exatamente tudo que ela não vai ler. Eu penso que, sei lá, umas 50% do que ela comprou ela vai ler, ou então o marido, ou então ela deve ter comprado uma parte infantil, que pode ser que a criança, quando crescer, tiver na fase de aprendizado, leia aqueles materiais, e os outros, de fato, não vai ser interesse para ela e ela vai deixar guardado como algo a ser exibido. Mas aí a gente também não parou para pensar no outro lado da moeda. Gente, com certeza a livraria ou as devem ter saído muito bem naquele dia, porque é difícil ser livreiro no Brasil. É uma coisa muitíssimo complicada. Na minha cidade, por muitos anos não teve uma livraria, abriu alguns anos atrás e recentemente fechou. Então vocês devem imaginar que seja difícil manter um comércio como esse, no nosso país especificamente. Naquele dia, os funcionários devem ter ficado muito felizes com a venda grande que eles fizeram. De certo modo, ela colaborou bem para a economia do ramo, apesar de fazer uma escolha que muita gente criticou, mas vamos combinar que é a vida dela também. Então, eu imagino que as nossas críticas, sinceramente, não vão fazer nem coceira para ela e que ela não vai escutar. Eu imagino que muita gente que criticou, uma grande parte nem deve ler nada, sequer deve gostar de leitura, sequer deve se interessar e só foi atrás para poder te criticar junto com a manada. Deixando claro que eu não estou em defesa dela aqui porque eu não sou fã nem nada, tá? Outra parte dessas pessoas que foram criticar, provavelmente, pelo menos alguma vez na vida, também já comprou um livro por estética. A diferença é que você que está assistindo não fez isso porque você não tinha 10 mil reais de uma vez na sua mão para fazer isso. Em algum momento de fraqueza psicológica, por impulso, de repente, se você tivesse esse dinheiro, você teria feito a mesma coisa. Mas você foi lá criticar. É claro que o que eu estou falando não serve só para esse exemplo, e pode ser que você, exatamente que esteja assistindo, não tenha sido uma dessas pessoas, mas ao mesmo tempo tenha sido em outro assunto, em outra situação, sobre outra pessoa, fosse influencer ou alguém pessoalmente que você conhece, porque com certeza todo mundo já fez isso uma vez na vida, criticou alguém por fazer a mesma coisa que você faz ou fez. E é aí que entram a diferença dos números entre os livros lidos e não lidos nas nossas estantes. Parte dos não lidos, provavelmente, é por o mesmo motivo. Você comprou porque achou bonito. Não foi a sua intenção comprar o livro e colocar dentro de uma moldura de vidro para expor na parede da sala. Foi algo parecido. Caramba, esse livro é tão bonito, vai ficar mais bonito ainda na minha estante. E você foi lá e fez, você comprou. Você pode ter comprado um só e não 10 mil reais em livros.
Passado esse exemplo, vamos voltar então para o segundo exemplo, que é o ritmo de leitura. O fato de o hábito de ler ter entrado na moda faz com que as pessoas se sintam muito pressionadas a ler muito mais do que elas estão acostumadas, principalmente quando elas estão começando agora. E também quando algo viraliza, as pessoas se empolgam demais e às vezes elas acham que elas precisam montar um kit para poder entrar na onda. Por exemplo, corrida é um exemplo totalmente longe, né, do assunto, mas também acontece isso, a pessoa coloca na cabeça dela que ela só vai poder começar a fazer corrida quando ela tiver um smartwatch, quando ela tiver uma viseira, quando ela tiver um tênis esportivo, uma roupa que disfarce o odor, uma roupa que seja para academia, esse tipo de coisa. E isso provavelmente também acontece na leitura, que pelo impulso inicial de fazer parte de uma coisa que todo mundo está fazendo, você também vai lá e compra, sei lá, 3 livros de uma vez, sendo que às vezes na sua estante já tinham alguns que já estavam acumulados. Além de que talvez esses 3 que você comprou, você só tinha interesse realmente em um, e os outros a vendedora indicou, e os outros você achou bonito, e os outros você lembra que ouviu alguém falar num vídeo da rede vizinha que era bom, você comprou. Vamos supor que você esteja no começo e que você leia, em média, um livro por mês. Se você já tinha 10 livros na estante antes de comprar esses 3, combinemos que ao total são 13 e pelo menos um deles vai ficar para o ano que vem, porque você não vai acompanhar o ritmo de ler todos no mesmo ano. E nessa de ficar para o ano que vem, você vai perder o interesse. E o livro, ele vai ficar acumulado do mesmo jeito que estavam os outros. No meu caso, essa é a minha pilha e eu vou contar para vocês os motivos de estarem acumulados. Vamos lá, o último livro e o primeiro foram presentes. O primeiro livro foi um presente que ele não tem muito a ver comigo, então eu mantenho aqui pelo fato de eu ter ganhado. Eu não sei exatamente se eu vou gostar ou não, se faz parte do meu interesse ou não, então esse acaba sendo um problema e é por isso que ele continua aqui. Esse segundo livro, que também foi um presente, ele foi de um projeto em que eu queria ler em inglês. Porém, os projetos terminam, ou então os projetos nem sempre dão certo quando eu quero fazer, e o problema é esse. Muitas coisas que eu ganho ou compro são para projetos e que se eu não consigo fazer, ou eu não consigo fazer naquele momento, perde o sentido da coisa. Assim como esse aqui também era de um projeto, na época eu comprei no início do ensino médio porque é um tipo de livro que costuma cair em vestibular e no Enem. Porém, eu já terminei o ensino médio e eu não li, então foi um projeto que passou do tempo e agora eu já não sei mais o que fazer com esse livro. No caso, esses dois aqui também são de um projeto que tem vídeo aqui no canal e eu indico que vocês assistam. Foi um vídeo que bastante gente assistiu e gostou. É o livro sobre o desafio Clarice Lispector, que também passou do tempo, né? Venceu o prazo e por isso eu quis continuar, mas ainda não peguei no batente, sabe? Esse outro aqui eu comprei porque a editora é de uma universidade em que eu queria ingressar e foi mais um projeto que não deu certo, porque eu não passei no vestibular. Esse outro aqui eu havia me esquecido, mas ele também foi um presente. E o motivo para eu não ler até hoje é porque eu peguei spoiler desse livro e na época eu me importava com spoiler. Então até hoje acaba que estragou um pouco a narrativa para mim, porque literalmente, gente, nossa, eu fico até com raiva quando eu lembro dessa história. Eu levei o livro para a escola, porque eu tinha começado e eu queria aproveitar todo o tempo que eu tivesse disponível com ele. Então, nos intervalos ou quando eu tivesse terminado os afazeres na sala de aula, eu queria ler mais um pouquinho. Porém, um querido professor abriu o livro lá no final e leu o que acontecia na frente de todo mundo. Obviamente, eu escutei. E aí, tipo, qual é a graça, né? Na época eu me importava muito com isso. Então eu realmente fiquei esperando bastante tempo para esquecer
Então, hoje em dia, já estou no momento certo de ler, porque eu não lembro mais o que foi que ele falou. E esse outro aqui, eu comprei até recentemente, ele é bem grande, é uma biografia, também tem a ver com o projeto, porque eu queria ler várias biografias, porém, como eu disse, são várias e eu só tenho uma, duas. Esse daqui, ao mesmo tempo que é uma biografia, não é totalmente factual, ele envolve um pouco de ficção. É tipo uma fanfic chique sobre a Frida Kahlo, mas enfim, é um projeto que eu ainda posso fazer, mas eu não encontrei o momento certo para começar, porque às vezes eu tenho esse problema de achar que existe um momento certo para ler alguma coisa, justamente porque eu tenho que gravar para vocês, então eu não posso só ler e não falar nada, e eu não posso só ler o que eu quiser na hora que eu quiser, porque senão atrasa os vídeos. Esse daqui não era para estar na lista porque eu li, é que eu pretendo ler ele de novo, eu tenho que ler várias vezes porque ele é um livro de estudo. No geral, os meus motivos são esses, e é claro que existem vários outros tipos de motivos diferentes para as pessoas terem livros acumulados. Existem soluções. Algo que é importante ser feito é olhar essa estante, ver o que você ainda tem interesse em consumir e aquilo que você não tem, passar para frente. Mesmo que seja o presente de alguém, porque vamos combinar, por mais que tenha sido um presente, se você não se interessa, você não vai ler. Então, ao mesmo tempo, o presente não vai ter cumprido a função dele, sabe? E cá entre nós, se faz tanto tempo assim, a pessoa que te presenteou não vai lembrar. No meu caso, eu não vou passar nenhum para frente, porque eu tô interessada nesse último aqui. O primeiro eu não faço ideia, mas ele é curto, então vale a pena ler. E depois, caso eu não queira manter, eu vou passar para frente sim. Se o problema for o seu ritmo de leitura, eu aconselho a dar uma segurada e ler primeiro o que você já tem aí, porque se você fizer isso, se você colocar como uma meta cumprir os livros que estão acumulados, conforme a prática, o seu ritmo vai aumentar e você vai conseguir ler mais livros por mês. Então, conforme você for comprando, não vai mais acumulando, mas o próximo hábito que você tem que adquirir é comprar de acordo com o seu ritmo e não querer dar um passo maior que a perna. Feitos os conselhos e as críticas, o vídeo fica por aqui e eu te vejo amanhã.